Vamos para o módulo 12, ok? Amplitude e redução das figuras planas. Objeto de conhecimento. Construção da figura plana semelhante. Perímetro e área do quadrado. E uma situação problema. Ok? Então, amplitude e redução. Construção de figuras planas semelhantes na malha quadriculada. Vamos falar, quando falamos de ampliação de uma imagem, consideramos que as medidas da abertura do ângulo dessa imagem são mantidas e que as medidas de comprimento de suas dimensões são multiplicadas por um mesmo número maior que 1. Do mesmo modo, na redução de uma imagem, consideramos que as medidas de abertura dos ângulos dessa imagem são mantidas e que as medidas do comprimento de suas dimensões são divididas por um mesmo número maior que 1. Para ampliar ou reduzir figuras planas, podemos utilizar a malha quadriculada. Então, um exemplo. Então, eu tenho uma figura, 3 figuras aqui, né? Numa malha quadriculada, lembrando que um quadradinho representa 1 centímetro por 1 centímetro, ok? A primeira figura, que é a figura A, é a figura original, certo? A figura B, no caso aqui, é uma ampliação da primeira. Observem que aqui está 2 por 2 quadradinhos, então foi ampliado para 4 por 4. Tá? 2 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Por 4. 1, 2, 3, 4. E aqui em cima do telhado também é 4 por 4. E aí o que acontece? Da figura B para a figura C, foi dividido por 4. Quer dizer, esse quadrado aqui, 4 por 4, dividido por 4, deu 4. E aqui é a mesma coisa. Vai dar 1. 1 por 1. Ou, da original para a figura C, foi dividido por 2. Quer dizer, tem uma ampliação e uma redução. Ok? E essas figuras podem ser chamadas de figuras semelhantes. Por quê? O que mudou só foi o tamanho e os ângulos continuam o mesmo. Então, são figuras semelhantes. Veja agora, passo a passo, de como construir um polígono na malha quadriculada e ampliá-lo com o auxílio de uma régua e um transferidor. Então, primeiro passo, em uma malha quadriculada, composta por quadradinhos cujo lado mede uma unidade de medida de comprimento, vamos desenhar um triângulo. Com a régua sobre o fio da malha quadriculada, trace um segmento de reta vertical, quer dizer, para cima, que meça 3 unidades de medida de comprimento. Ou melhor, a medida são 3 quadradinhos. Pegou aqui na linha, subiu 3 quadradinhos, já fez a primeira parte. Segundo passo, partindo da extremidade inferior, que é a parte de baixo, desse segmento de reta, comece a traçar o segmento de reta horizontal, quer dizer, agora deitada, perpendicular à primeira. Também sobre um fio de malha quadriculada, que meça 4 unidades. Quer dizer, pegou aqui, encostado na linha, faz 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, já está a segunda linha. Terceiro passo, trace um terceiro segmento de reta que une as extremidades das outras duas.
e seja o terceiro lado desse triângulo. Em seguida, pinte o triângulo desenhado. Então tá aqui, ó, 3 por 4, e aí eu fiz a linha aqui para fechar o triângulo e pintei. Quarto passo. Agora vamos desenhar outro triângulo nessa malha semelhante ao primeiro, que seja uma ampliação dele. Ou seja, as medidas de abertura dos ângulos devem ser mantidos e as medidas do comprimento do segmento de reta deverão ser dobradas, ou seja, multiplicada por 2. Portanto, repetiremos o mesmo procedimento dos passos anteriores, mas agora com um triângulo, seja do lado vertical e horizontal, medirão respectivamente 6 e 8 unidades medidas, porque o anterior eram 3 por 4. Como ele quer multiplicado por 2, o 3 vai virar 6, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro será 4. Então, 4 vezes 2, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ter 8 quadradinhos. Então, primeiramente, na linha vertical, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na horizontal, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, fecha e pinta. Traça a terceira ao lado do triângulo e pinte. Então, beleza. Fizemos os dois. O padrão e a ampliação. Sexto passo. Com o auxílio do transferidor, pode-se confirmar que as medidas das aberturas dos ângulos foram mantidas e resultando um triângulo ampliado. Então aqui, ó, colocando o transferidor nesse e nesse aqui, a gente verifica que as medidas dos ângulos são as mesmas. Então, criamos uma ampliação e os dois aqui são triângulos semelhantes, porque as medidas dos ângulos continuam o mesmo. No plano cartesiano, vamos fazer agora a ampliação e redução no plano cartesiano. Além da malha quadriculada, podemos ampliar e reduzir uma figura plana utilizando o plano cartesiano. Então, exemplo. Então, aqui está a figura no plano cartesiano. 2, 4, 4 novamente e 10. Ok? A, B, C e D. Então, observe que os pares ordenados dos 4 vértices do trapézio ABCD são ponto A, de 2 a 0, o outro de 4 por 4, o C do 8 para o 4 e o último de 10 para 0. Quer dizer, esses dois estão na linha pintado porque o X, o Y é 0. E ao dividirmos as coordenadas por 2, obteremos os seguintes pares ordenados. Onde era 2 e 0 ficou 1 e 0. Onde era 4 e 4 ficou 2 e 2. Onde era 8 e 4 ficou 4 e 2. E onde era 10 e 0 ficou 5 e 0. E traçamos os pontos no plano cartesiano. Obtemos um novo trapézio, que é esse aqui. O outro pegava do 2, vinha aqui no 4, daqui para o 4 e ia para o 10. Quer dizer, esse agora foi uma redução. Ficou pequenininho. Observe que o trapézio ABCD' é a redução do trapézio ABCD, pois as medidas das aberturas dos ângulos foram mantidas e as medidas dos comprimentos dos lados foram divididos por 2. Então significa que essa aqui também é uma figura semelhante à original, tá? Só que foi reduzida.